Recentemente vazou um áudio da pastora Thalita Pereira reclamando com a sua igreja porque ela achou que a homenagem feita pela igreja ao marido dela não foi à altura. Isso tem tudo a ver com a tal cultura da honra, a famigerada cultura da honra pregada em muitas igrejas. Eu quero mostrar que isso é um absurdo. Sim, a Bíblia fala de honra, mas isso aí, essa cultura da honra, é uma distorção da Escritura com graves problemas. Graves problemas. É sobre isso que a gente quer falar hoje. Vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá então, vamos para mais um vídeo. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui o áudio. É uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. É um absurdo. Vamos lá. O áudio é de 5 anos, aconteceu há 5 anos, mas não interessa. Lagoinha, Niterói. E o aniversário do pastor Felipe Valadão na Lagoinha, Niterói. E a festa que eles tinham feito lá e tal, bateu aquele sentimento de dizer assim, poxa, vamos fazer alguma coisa legal para Arthur esse ano. Porque eu acho que é o justo. A gente não precisa disso. Eu não tenho problema. Ou seja, ficou enciumada porque viu lá na outra igreja, fizeram uma festona lá pro pastor lá e falou, vamos fazer pro meu marido também. Problema de ego, muito menos Arthur. Mas eu acho que era o justo. E aí eu criei o grupo, expliquei, falei e pedi que vocês realmente tomassem a frente, fizessem alguma coisa diferente, fizessem alguma coisa bonita para honrar. Eu pedi para vocês, ó, eu encabecei o negócio, no final é para ela... pedir uma festa para honrar o marido é para si mesmo, é uma coisa que não existe. Mas eu esperava muito mais. Ela organizou o negócio, mas esperava muito mais. Muito mais de vocês. Enfim, a festa se resumiu a colocar ele em cima do ombro, pegar um bolo, uma vela, cantar um parabéns. E, enfim. Ou seja, reclamou que a homenagem foi muito pequena. Olha a diferença, a homenagem lá. Gente, parece uma criança falando, meu Deus. Ó, você viu lá o tamanho da festa que fizeram lá, e olha o que vocês fizeram. Eu fiquei bem chateada com o acontecimento da caixinha que caiu no chão. Porque eu esperava que o mínimo era que tivesse sido obedecida a ordem que eu pedi. Eu pedi, tinha um motivo porque eu pedi. Cada rede coloque um envelopinho dentro. Né? Então ninguém imaginava que tá aquele... Pelo contexto ali, coloca um envelopinho, coloca dinheiro dentro, né? Por isso que teve até a questão de caiu lá o envelope com 3 mil reais. A mulher ainda deu a ordem, né? Deu a ordem, depois ela falou, pediu pro povo dar dinheiro. Meu Deus, meu Deus. Negócio solto, aquele negócio feio. E pra mim foi horrível, foi uma situação constrangedora, vexatória. Foi a maior vergonha que eu acho que eu já passei na minha vida. Eu queria um buraco pra enfiar a minha cabeça, porque tinha 3 mil reais ali, mas quando caiu aquele dinheiro, olhar o rosto das pessoas, eu me sentia assim, como se eu estivesse roubando um banco, como se eu tivesse tirado na Mega Sena, como se eu estivesse ganhando 10 milhões. E a gente, vocês sabem mais do que ninguém que eu nunca precisei de 3 mil reais. 3 mil reais, enfim. Não preciso disso. Então o que pediu para o pessoal dar o dinheiro lá? Mas o que eu queria realmente era uma honra. Eu queria realmente uma honra. Fazer algo diferente. E Deus sabe como a gente se... O que eu queria era uma honra. Eu queria honra. Meu Deus. Força para dar o nosso melhor. A gente nunca foi acostumado a essa realidade que a gente foi exposta. Nunca convivi com diretamente. Nunca foi o meu costume. Então, Deus sabe que eu me esforço todos os dias por amor, porque muitas vezes a gente tem que conviver com pessoas mal. Mas moça, se era por amor, você não precisava esperar nada em troca. O amor dá com uma mão, não espera receber nada em troca. Educadas, com pessoas sujas. E agora começou a acabar com o povo. Seu sujo, seu mal educados. Com pessoas inconvenientes. Com pessoas que não têm o mínimo de instrução. Que não sabem nem como chega junto de você. E eu me sacrifiquei esses anos todos pra estar... Eu me sacrifiquei tanto, eu. Ali junto com tudo, porque a gente faz por amor. Não, vocês estão fazendo por honra, tanto é que você tá chateadíssima. Nunca teve nenhuma intenção de nada, porque se a gente tivesse, a gente não estaria em Maranguapiú. Se você não tivesse intenção de nada, você não estaria chateada, moça. Com o fato de que não te honraram, se você fez por amor. Meu Deus. Com certeza.
A gente pode... Gente, é uma das coisas mais cabulosas que eu já vi na minha vida. Assim, homens de Deus podem fazer coisas horríveis. Claro que pode. Davi matou, mentiu e adulterou. Homens de Deus podem fazer coisas horríveis. Agora, o que ela está fazendo aqui é o seguinte, né? É uma coisa horrorosa, tá choramingando porque não homenagearam o bastante o marido dela, que é a mesma coisa que homenageá-la. E isso é muito ruim. A Escritura declara, comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Jesus contou uma parábola para mostrar que é vergonhoso buscar honra. Quando vocês estiverem em um evento, não busquem se sentar nas primeiras fileiras. Porque vai que chegue alguém, tenha lá um convidado mais honrado que você, e aí alguém vai tirar você e vai falar, ei, você não pode sentar aí, vá lá para o fundo. E aí você vai sair envergonhado. Esse é o princípio. Nunca busque honra. Não é pecado ser honrado. Sente lá atrás, aí Jesus continua. Porque aí vai chegar alguém e falar, ei, o seu lugar é lá na frente. Então a honra não é uma coisa que a gente busca. A gente nunca deve ir lá sentar à frente. Isso aqui é muito vergonhoso. Mas é muito vergonhoso. Mas como eu disse, olha, eu acho muito feio, por exemplo, você quebrar a cana que já está quebrada, como disse Jesus. É falta de graça e misericórdia massacrar alguém que errou, todo mundo erra. E às vezes de maneira horrível e vergonhosa. Qualquer um faz isso. Davi matou, mentiu e adulterou. O problema é que essas pessoas, eles não se humilham. Olha a carta aberta que ela soltou. No banco dos réus. Aí você lê aqui. Em quanto tempo uma acusação prescreve? O acusador esperou 5 anos. Tá, é óbvio que a gente sabe que esse cara aí, quem fez isso, poxa, é coisa feia. Mas veio para o público e ela tem que dar uma resposta. Interessa que foi 5 anos. E se você estiver no banco dos réus, ou se utiliza daquela estratégia em que coloca todo mundo quieto. Ó, vocês não falam do meu pecado, porque aí ninguém vai falar dos seus um dia. Puxa, o promotor acusa, você é extremista da cultura da honra. Não, não é extremista, não. A cultura da honra é errada, como eu já vou explicar. Mas, na verdade, você só precisava, ou você que é ela, só precisava que quem você ama não fosse esquecido. Então, isso é a cultura da honra, tá errado. É isso, buscar honra tá errado, você continua aqui. E por aí vai, maldizente porque xingou todo mundo, é histérica. Pelo menos ali que pareceu foi isso mesmo. Enfim, né? Não sou um momento de indignação e desabafo, não sou um momento de tristeza, não sou um momento e por aí vai. Enfim, não pede perdão. Não pede perdão, não pede perdão, não pediu desculpa, não pediu desculpa. Esse é o de sempre, né? Não julgueis. Em outras palavras, é o de sempre, não julgueis. Isso é muito ruim porque Davi adulterou, matou e mentiu. Mas qual a diferença de Davi para os outros? Quando o profeta veio e falou, ei, você está errado. Tudo bem, o profeta lá era um profeta de Deus. Aqui foi uma coisa, talvez Deus usou uma pessoa carnal para expor. Porque, poxa, que coisa feia expor um negócio assim. Mas, e daí? Foi exposto, ela tem que dar uma resposta para todo mundo. Tem que dar uma resposta, porque todo mundo está sabendo, são pessoas públicas, precisam responder de maneira pública. Esse é um fardo de ser líder. Por exemplo, o presbítero, se tiver em pecado, ele deve ser repreendido na frente de todos. Na frente de todos. E no caso todos aqui, de alguém que é público, que está na internet, é para todo mundo. Se eu faço uma besteira aqui, tem que pedir desculpa aqui para todo mundo. É o fardo. Mas não. Mas Davi, então, quando ele foi repreendido, ele se arrependeu. Os outros reis matavam os profetas. Então todo mundo erra, gente. E às vezes pode acontecer com qualquer um. A gente dá um chilique desse aí, pode acontecer com qualquer um. Claro que pode. Pode ser sim, que aquilo foi um momento. Talvez ela não é assim sempre. Pode ser sem problema nenhum. Mas não interessa. Em relação àquele dia, ela tinha que ter pedido desculpa. Então, aí não, aí solta um textão de auto-enaltecimento ainda. Eu sou a indesistência, ela escreveu, nem sei o que é isso, indesistência. Procurei aqui em todo dicionário, não achei. Eu sou o sacrifício em pessoa. E aí depois de se auto-elogiar bastante, aí uma pequena nota ela fala, eu acerto e erro. Mas que diante de tantos arroubos de exaltação a si mesmo, não é uma confissão de culpa. Então, todo mundo erra. Todo mundo, qualquer um. Mas a questão é, faz essas coisas ridículas e não pedem nem desculpa. Lembra de Davi, na sua confissão lá no Salmo 51? Ele não começa dizendo, mas Betseba também, olha, eu não sou só esse momento, e tudo de bom que eu já fiz. Eu não sou só esse momento aí de adultério, olha tudo de bom que eu fiz. Não, a única coisa que ele faz no Salmo 51 é, pequei. Não põe desculpa em Betseba, mas Betseba também estava lá tomando banho, ela me seduziu. Não. Eu pequei diante do Senhor. Só isso. Mesmo fazendo isso, o pessoal vai malhar, mas não tem problema. Mas faz o que é certo. Poucas palavras, sabe, nenhuma desculpa. É isso. Agora,
Eu decidi fazer isso aqui, fazer esse vídeo, porque eu já vivi um pouco disso aqui, não nesse nível, nunca vi assim, mas esse negócio da cultura da honra, né? Boa parte da igreja evangélica, ela é liderada por crianças mimadas, por pastores e pastoras, o que é pior, nem deveria existir pastora, né? Assistam aqui os meus vídeos sobre isso. Pastores que precisam de elogio o tempo todo. Eu fui uma vez em uma igreja, tinha lá no calendário da igreja as datas comemorativas de aniversário do pastor. Aniversário do pastor, aniversário de casamento do pastor, aniversário do dia de consagração do pastor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É um bando de criança mimada que estão liderando as igrejas. Um ego que não cabe no tamanho do mundo, sabe? A honra é bíblica? É bíblica. Paulo pediu aos irmãos da igreja de Filipe que honrassem Epafrodito. Então nós vemos várias passagens bíblicas falando sobre o preceito da honra. Mas, primeiro, nós vemos isso. Paulo está pedindo honra para os outros, não para ele mesmo. Ou para a esposa, que dá no mesmo. Para o cônjuge, para o filho, que dá no mesmo, é pedir para si mesmo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, o texto diz que Epafrodito era o alvo. Paulo falou, honrem Epafrodito. O texto diz que Epafrodito, por amor a Jesus, ele arriscou a própria vida por Paulo. Por amor a Jesus, ele arriscou a própria vida por Paulo. Paulo continua afirmando que Epafrodito ficou preocupado porque o povo ouviu falar que Epafrodito estava doente. Você entendeu? Meu Deus. Epafrodito está doente. Epafrodito é a pessoa que serviu aquela igreja. Serviu Paulo, estando disposto a morrer por Paulo. Agora Epafrodito está doente. Esse homem com esse longo histórico de serviço está doente. Mas ele não queria que as pessoas soubessem. Ele estava preocupado. Por quê? A igreja de Filipe ficou sabendo que eu estou enfermo e isso talvez vai fazer com que eles fiquem preocupados. Isso aqui parece, sabe aquele pai que tem um monte de conta para pagar e ele não traz a angústia para ninguém, ele carrega. Ou, às vezes, um filho que está, às vezes, até enfermo e não quer contar porque fica preocupado com o fato de que sua família pode ficar preocupada com ele. Não estou nem dizendo que está certo, mas porque às vezes a família pode até ajudar. Mas é esse tipo de gente que Epafrodito era. Epafrodito era tão abnegado em relação aos outros que, no momento de angústia profunda, de enfermidade, ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado com o povo. Ele está doente, ele está quase morrendo. E Epafrodito diz, não, eu não quero que eles saibam, porque senão eles vão ficar preocupados. Eu não quero trazer preocupação para eles. É esse tipo de gente, diz Paulo, que a gente tem que honrar. É esse tipo de gente. Não crianças mimadas. Epafrodito não está chorando lá. Meu Deus, depois de tudo que eu fiz, cadê vocês aqui para me ajudar? Estou lidando com gente suja, feia. Ele está doente. E ele, eu não quero que vocês saibam, eu não quero que eles saibam, eu não quero que eles se preocupem comigo. Eu não quero trazer angústia para eles. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que a honra muitas vezes envolve, honra de que maneira, né? Pode ser uma festa, claro que pode. Mas que seja espontânea. Pode ser financeiramente. Honre ao Senhor com os bens, com as primícias dos teus bens. Então a honra, claro que pode. Na realidade, é uma das melhores maneiras, com certeza. Mas a gente não pode pedir isso. Um pastor, ele vai chegar num culto. Na minha igreja eu prego assim, livros inteiros. Então, às vezes, chega lá na questão da honra, na questão de obedecer os vossos líderes. E eu falo, irmão, vocês têm que obedecer. Olha, tem que obedecer a autoridade. Isso está certo. Qual que é o problema da cultura da honra? É que falam disso o tempo todo. Esse é o primeiro problema. Esse é o primeiro problema. E ficam pedindo, às vezes, assim, de maneira explícita, como é feito aqui, mas às vezes é de uma maneira um pouco mais sutil, sabe? Ah, meu aniversário está chegando. Olha, não sei, sabe? Tem muitos líderes que fazem isso. Eles levam de um jeito o negócio, conduzem de um jeito que as pessoas ficam constrangidas em não honrar. É complicado. Então, que tipo de gente nós devemos de fato honrar? Honrem a homens como Epafrodito, que se sacrificam e mesmo quando estão completamente em sufoco, estão preocupados com o próximo, não com eles mesmos. Agora, quem fica choramingando, pedindo honra, não deve ser honrado. Deve ser advertido em amor. Deve se sentar para ouvir e ser maduro bastante, deixar de ser criança e aí então, quem sabe, ensinar uma hora. Mas em muitas igrejas, esse é um outro problema. Em muitas igrejas, a questão da honra, da cultura da honra, é uma estratégia sorrateira para que não se critique nunca. Ó, você tem a unção que você respeita. Mas respeitar não significa que, por exemplo, respeitosamente, você possa discordar. Pastor quer comprar... Na minha igreja a gente tem eu não lidero a igreja sozinho, já começo por aí. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, esse é um problema. Essas igrejas em que o pastor é um papa e que ele lidera a igreja sozinho. Mas aí a gente está lá, querendo comprar um terreno. E
A gente está na liderança da minha igreja, aí alguém fala, eu acho que não, por causa disso, disso. Não, já vem como desrespeito. Primeiro que isso é de uma infantilidade. Isso é de uma infantilidade. Até no mundo, líderes ímpios, ímpios, que são bons líderes, eles querem que a empresa cresça, que a organização deles cresça. E eles preferem gente que ali vai falar, ei, estamos indo pro lado errado, do que bajuladores. Até entre ímpios. Um bom líder é assim. Quanto mais na igreja. Quanto mais na igreja. Por que não alguém que às vezes respeitosamente pode falar, ei, não vai dar certo isso aí? Ou, não precisa ser toda hora, porque cada erro da gente, a gente vai lá. A gente não faz isso com ninguém. Cada errinho vai lá e... Mas às vezes tem um problema ali, o pastor tá, sei lá. Uma vez aconteceu isso na minha reunião, lá a gente teve uma reunião e um pastor falou, poxa, pastor, achei que o senhor foi infeliz ali naquele modo que falou, como conduziu. A gente concorda com a interpretação do texto, mas o modo que você conduziu, achei que não foi legal. Acabou. Isso é desrespeito? Em muitas igrejas é. Em muitas igrejas é. Eu sei, muita gente vai pegar isso aqui que eu tô falando e vai dar como desculpa para ser rebeldes, como de fato são, desrespeitosos. São canalhas mesmo. Vão usar isso aqui e distorcem como distorcem as palavras de Jesus. Mas é fato que isso é um problema em muitas igrejas. Usam a cultura da honra como uma desculpa para nunca serem criticados. Nem vamos usar a palavra criticado, vai? É divertido, em amor, falar, poxa, pastor, olha, vamos fazer assim, ao invés de fazer assim, se fizéssemos assim, será que daria certo? Mas não pode nem ouvir opinião. Você tem a unção que você respeita. E em muitos lugares, é absurdo mesmo. O cara lá, por exemplo, esses dias eu ouvi, o pastor foi lá, casou com a menininha novinha, namorada que gostava do filho, você acredita? Olha que zona que é esse negócio. E aí, se alguém fala isso, está errado. Aqui você não está me honrando. Você não está me honrando. Então, essas coisas expõem uma liderança fraca, uma liderança que, em alguns casos, é tudo uma desculpa para que os líderes façam o que dá na telha deles. É isso. É isso, infelizmente, é isso. Mas, em muitas igrejas, temos papas. Né? Paulo repreendeu Pedro, que seria o papa da igreja católica, o primeiro papa. Paulo repreendeu. Mas, irmãos, amorosamente, não pode conversar. Se tiver alguma dificuldade, não pode. Em muitos lugares não podem. É a cultura da honra. E tem que honrar. E às vezes é isso, tem o negócio da primícia, né? Eles fazem lá, não sei de onde tiraram esse negócio. Quer dizer, dizem que tiraram da Bíblia, né? Tem que ir lá, pega lá um dinheiro lá e dá pro pastor. Sabe, os pastores podem receber um bom salário, se a igreja tem condição. Isso é bênção. É uma bênção, sem problema algum. Eu, na minha igreja, não recebo. Mas não tem problema nenhum. Mas a questão é esse negócio. Vai, faz festinha pra mim. Vamos fazer uma homenagem pra mim. Vai, tem que me honrar. Não, eu acho que tem que honrar mesmo. Se ele é como Epafrodito, tem que honrar. Tem que honrar. Mas não cabe ao pastor ficar fazendo isso aí. Não cabe, de forma alguma. De forma alguma. E se é por amor mesmo, por amor a gente faz sem esperar receber nada em troca. É isso que os homens de Deus têm que fazer. Eles não podem se sentar na primeira fileira. Ficar choramingando por honra. Não é ficar pregando o tempo inteiro sobre isso. A cultura da honra, que muitas vezes é uma cultura de idolatria. Tem lugar e recebe carro, e recebe... Se for espontâneo, que maravilha, deram lá um carro para o pastor. O problema é que às vezes eles têm todo um ensinamento na igreja que acaba induzindo a isso. E um ensinamento constante. Constante. A Bíblia fala, aquele que der água para o profeta, né, para um servo de Deus, ele vai ser galardoado. Então é verdade isso. É verdade. É verdade, é bênção quando nós contribuímos na vida de um pastor, que é uma bênção, que come Epafrodito. E um pastor pode até ensinar isso. Como é que ele faz? Ele chega nessa parte e ele vai pular? Porque eu prego o texto inteiro. Então ele tem que falar, está na Bíblia, é correto. E só explica o texto e acabou. E nem precisa, tá vendo? Agora me honra. Não, acabou o texto, bora para frente, segue a vida. O problema é isso, é o tempo todo. Eles até pregam isso, mas é o tempo todo. E muitas vezes ficam chateados com qualquer crítica ou com qualquer honra aquém daquilo que acham que seria necessário. Então, às vezes a gente vê essas coisas de maneira explícita, mas às vezes de maneira mais sorrateira isso acontece em muitas igrejas. E daí surgem muitos problemas. Nós precisamos nos lembrar de ser como João. Lembra João? Quem é você, João? Você é o Messias? Ele responde, não, eu sou apenas uma voz. Apenas uma voz. Como Jesus disse, ao invés de sermos como aqueles líderes do mundo, arrogantes e gananciosos, vocês, disse Jesus, entre vós não será assim. O maior será o menor. E aí Jesus dá aquele exemplo da criança. Ele pega a criancinha, põe lá. Em outra oportunidade, Jesus vai lá e lava os pés. Essa é a perspectiva correta de um pastor. Essa é a perspectiva correta.
de um servo de Deus. Não tem problema algum em receber honra, seja até presentes financeiros, sem problema algum. Mas a gente não fica pregando sobre isso o tempo todo. Não fica fazendo uma cultura de honra mesmo, do tipo que, nossa, o tempo todo a gente fica pregando sobre isso e tal. Isso é coisa de criança mimada. Que essas coisas têm acontecido ultimamente. Eu creio que Deus tem permitido essas coisas virem à tona para expor mesmo, para que a igreja aprenda. Para que a igreja aprenda e pare com esse absurdo e que os pastores, eles não busquem honra. Se forem honrados, bênção, glória a Deus por isso. Se as pessoas reconhecerem, maravilha, maravilha. Mas um pastor deve se lembrar de como muitas mães são. Muitas mães fazem de tudo pelos filhos. E os filhos, até os bons filhos, eles nunca retribuem à altura, porque o que uma mãe faz, o que um pai faz, é algo que não tem nem como, eu acho, um filho retribuir. Nem sei se é possível, mas um pai, uma mãe, o que eles fazem? Eles simplesmente fazem. Eles simplesmente fazem. Um bom pai, um bom pai, um bom pai e uma boa mãe. Simplesmente fazem. Estão felizes em ver os seus filhos felizes. Então, é isso que o cristão deve fazer. O pastor e qualquer um. Na igreja também. Porque tem um monte de crente lá chorando. É, porque o pastor não lembra de mim. Porque não sei o que lá. Não sei o que lá. Ai, meu Deus do céu. É um bando, é uma creche, né? Virou uma creche. Muitas igrejas são uma creche. É o pastor que é uma criança mimada, as pessoas também são crianças mimadas e deveriam saber que estão ali para servir a Deus. É isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. É óbvio, a gente sempre fica até chato, né? Essas coisas, mas eu pensei muito antes de gravar esse vídeo e falei, poxa, mas eu acho que é necessário. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que vocês acham disso? Minha ideia não é fica massacrando a pessoa aí não, mas minha ideia é expor, gente, não pode, e nem para pedir perdão. Mas o que vocês acham? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe dessa cultura da honra, né? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.